assim, existe curso só desse assunto, de 8 horas, só desse assunto. Né? Então, assim, escolher o que a gente vai falar, o que vai botar no material, né, foi um desafio enorme aqui. Para também dar a possibilidade... E a gente já votou já, né? Já votou, né? Estou falando aqui, né? Para também não ficar falando só desse assunto, né? Tem outros assuntos para falar ainda, né? Então, se eu ficar falando só desse, a gente vai acabar ofuscando os demais assuntos. Mas, sem dúvida, é um dos principais assuntos da contabilidade, tá? Tem caído com muita frequência em prova. Ora, parte teórica, ora a parte com cálculos, tá? Bom, então, CPC 01 trata de redução ao valor recuperável de ativos. Qual é a lógica desse CPC? Bom, vocês devem lembrar que os estoques não podem ser contabilizados por um valor superior ao seu potencial de venda, não é isso? Lembra que nós falamos sobre isso? Pô, tem um estoque que me custou 100, se eu for vender hoje eu vendo por 80, não faz sentido eu mantê-lo por 100, né? Então tem que fazer um ajuste. Aqui é a mesma coisa, só que aí é o seguinte, o impairment, né, que é o teste de impairment que se faz, né, às empresas, ela serve para imobilizados, intangíveis e alguns outros tipos de ativos. Os estoques, não, os estoques têm o CPC 16 lá. Tá? Então, qual é a lógica do impairment? Né? Bom, eu vou ter que analisar, dentre o valor contábil e o valor recuperável, qual dos dois é o menor. Tá? Então, ou seja, comparo o custo, que é o valor contábil, e o valor recuperável. Dos dois, o menor. Só que antes de chegar no menor, eu tenho que analisar quem é o meu valor recuperável. Eu tenho duas possibilidades de achar o valor recuperável. Imagine um ativo imobilizado. Imagine esse ar-condicionado, como nós falamos. Ele pode gerar caixa pelo uso ou pela venda. Vocês concordam? Pelo uso é esse uso aqui, nosso, da sala de aula. E pela venda, se eu quiser vender. Então, ou seja, eu preciso entender qual é o maior valor recuperável, se é por uso ou por venda. Então, dos dois, o maior para achar o valor recuperável. Uma vez achando o valor recuperável, comparo o custo do valor recuperável. Dos dois, o menor. Consegue entender a lógica aqui? Porque qual é a lógica aqui? Vamos lá. Eu tenho um imobilizado que eu comprei por 100 mil reais. Depreciei 40 mil. O valor contábil dele é de quanto? 60. Então aqui está 60 o valor contábil. Se eu for vender, só consigo 10 mil reais nele. Se eu for utilizá-lo, o máximo de caixa que eu consigo é de... eu falei o quê? 100 menos 40, não foi? 60, né? Se eu fosse vender, venderia por 10. Se eu fosse ficar usando, o máximo de caixa que ele me daria era de 50. Então, ou seja, valor justo de venda 10, valor em uso 50. Dos dois, o maior. Porque é o 50. O 50 é o maior valor que me dá desse imobilizado, ok? Só que ainda assim, ele é menor que o valor contábil. Então tem que ajustar esse cara. São dos dois o menor. Mas antes eu tenho que achar o valor recuperável, porque eu tenho duas formas de gerar caixa desse imobilizado. É diferente do estoque. O estoque só gera caixa com venda. Imobilizado não, imobilizado gera pelo uso. Só pensar na sala de aula aqui. Ou seja, esses caras aqui geram caixa para o LAC pelo uso e não pela venda. Tudo bem para vocês? Tá? Então é uma diferença suave, mais relevante em relação ao estoque. Tá? Esse é o primeiro ponto, é o aspecto principal. Já eu vou falar o que é valor justo líquido de venda e valor em uso. Tá? Porque é que não tive espaço para fazer isso aqui ainda. Bom, o que acontece é o seguinte, meus amigos. Toda entidade vai verificar a cada período de reporte. Reporte seria o momento que ela reporta as suas demonstrações contábeis. Então vamos pensar assim, a cada final de exercício, ela precisa analisar se existem indicadores que vão desvalorizar os seus ativos. Esses indicadores podem ser externos ou internos. Que tipos de indicadores externos podem desvalorizar um ativo? Se eu estou falando de valor justo de venda, vamos imaginar que o mercado, por algum motivo específico, reduza significativamente o valor de mercado desse bem. Você concorda que eu estou desvalorizando esse bem? Então pode ser uma situação que vai, talvez, ensejar um reconhecimento de uma perda futura? Então é um indicador. Outro indicador, aspecto legal, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma fábrica, né, que produz um remédio X,
em várias partes do mundo, e no Brasil a Anvisa vetou a produção daquele remédio. Então, ou seja, as máquinas que foram compradas para produzir aquele remédio não vão gerar mais caixa, porque a Anvisa vetou a produção daquele remédio. Então, é um aspecto legal que vai o quê? Desvalorizar a geração de caixa do ativo, não pela venda, mas pelo uso. Conseguem visualizar isso? Né? Aspectos econômicos, pandemia. Vamos pensar na pandemia de uma maneira geral. Como isso impactou as empresas na forma de geração de caixa? Né? Aspectos tecnológicos. Cara, olha só, você está usando 4G, ninguém usa mais 4G, agora eu uso 5G. Então, ou seja, talvez aquela tecnologia esteja ultrapassada, né, e talvez não consiga mais gerar o caixa, né, ou o volume de vendas ou volume de produção que eu gostaria. Né? Taxa de juros. Pô, antes, o que tem a ver a taxa de juros com o valor do imobilizado? Né? Quando nós vamos falar de valor em uso, o valor em uso é a capacidade daqueles ativos gerarem caixa durante a sua vida útil. Só que essa informação eu preciso dar quando? Dar hoje. Então eu preciso trazer o que? É valor presente, o caixa gerado futuramente. Então, se eu tenho uma taxa de juros que aumenta, o meu valor presente ele é menor ou maior? Ó, considerando que para trazer a valor presente, eu tenho valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado a n, se eu aumento minha taxa de juros, meu valor presente aumenta ou diminui? Você aumenta a taxa de juros. Diminui o valor presente, né? Então, ou seja, quando a taxa de juros aumenta, aquele fluxo de caixa que eu projetei para o uso daquela máquina, ao trazer valor presente, com uma taxa de juros maior, vai trazer um caixa menor no presente. Consegue visualizar isso? Então, são indicadores de desvalorização. Externos, tá? Eu posso ter indicadores internos. Um dano físico, que um bem sofreu por algum motivo específico, então ele não tem mais a capacidade de gerar caixa, né, por algum dano físico. A obsolescência. qual a diferença entre obsolescência e tecnológica? É porque uma pode ser o mercado que, vamos dizer assim, que impôs uma nova tecnologia, e aqui eu que estou obsoleto mesmo. A própria empresa não buscou se renovar. Ou seja, vamos dizer assim, são decisões que a própria empresa tomou. Eu falei, olha, eu não quero renovar o meu parque industrial. Eu vou usar ele, vou fazer manutenção, quero renovar. Mas, cara, está muito velho esse equipamento, ele está obsoleto. Aqui não, aqui foi o mercado que impôs. Cara, 4G já era, agora só 5G. Né? Então, tua pergunta é boa, tá? Porque isso às vezes confunde mesmo. Relatórios de performance, relatórios internos da própria empresa. Olha, comprei o ar-condicionado aí para ele durar 5 anos, mas com 2 anos já está dando defeito. Ou seja, então, gela de mais, gela de menos, né? Então, ou seja, esse relatório de performance pode indicar que o benefício econômico futuro gerado por aquele ativo, talvez ele não seja, né, aquele que foi estimado quando eu comprei, né, aquele ativo imobilizado. Decisões internas da empresa de reestruturação, né, de mandar pessoas embora. Eu tinha um funcionário que operava aquela máquina. Mandei o cara embora. Aquela máquina vai ficar sem operação. Então eu comprei a máquina à toa, né? Porque não vai gerar caixa, não tem ninguém manuseando ela. Então são decisões internas. Então, ou seja, repare que eu posso ter vários indicadores que podem dificultar ou diminuir a capacidade da empresa de gerar caixa com seus imobilizados e seus intangíveis. Tá? A lista não é exaustiva, tá? Mas só dando alguns exemplos aqui. No material de vocês tem algumas outras. Até tudo bem para vocês? Perfeito? Tá? Agora é o seguinte, uma observação importante. No geral, a empresa tem que analisar se existem indicadores de desvalorização. Se ela entender que tem, eu vou fazer o teste de impairment. Só que existem alguns ativos específicos que, independentemente de indicador, eu tenho que fazer anualmente esse teste. O primeiro vou botar aqui, ó, ativos intangíveis com vida útil indefinida. Lembra que nós falamos isso na contabilidade geral? Eu tenho um ativo intangível que eu não consigo prever por quanto vai gerar benefício econômico futuro. Então, ele tem uma vida útil indefinida. Então, nesse caso aqui, eu tenho que testar anualmente, independentemente de desvalorização.
Tá? Ativos intangíveis que ainda não estão em uso, e aqueles que contenham, é uma palavra bonita, né, que a gente falou já na contabilidade geral, mas vai voltar a falar aqui, contém o goodwill. Vocês lembram o que é goodwill? Opa, é isso aí, vai. Isso aí. Bom, vamos falar sobre o goodwill mais à frente, tá? Goodwill é o seguinte, eu quero comprar uma empresa. Aí, contabilmente, o valor dessa empresa no PL dela, sei lá, chupando aqui, 300 mil reais. Mas eu faço um valuation dela, valuation é uma avaliação de empresa, né? Essa empresa tem capacidade de gerar caixa durante 30, 40 anos e uma possibilidade de gerar caixa aí de 50 milhões. Só que no PL dela, contábil, está 400 mil reais. Cara, ela tem potencial gigante de gerar caixa. Eu vou lá e pago 500 mil. PL 400, paguei 500 mil, 100 mil a mais do que o valor contábil. Ok para vocês? Esses 100 mil reais é um ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. Só que isso só ocorre quando ocorre uma combinação de negócios, onde ocorre uma aquisição. A gente vai falar sobre isso no CPC 15. Acredito que no sábado. Acho que esse assunto é no sábado, que é um dos últimos assuntos a serem tratados. Então, ou seja, ativos que contêm o goodwill precisam ser testados anualmente, independentemente se houver indicador de desvalorização. Por quê? Porque eu paguei um ágio imaginando que essa empresa vai gerar muito mais caixa do que eu paguei. Entretanto, se as condições estiverem adversas da economia, por exemplo, quem me garante que aquele goodwill foi bem pago? Eu paguei o goodwill naquele momento, beleza, mas as condições podem ser outras, né? E, de repente, esse goodwill não fazer mais sentido. Então, ou seja, só que eu já paguei. Então, ou seja, ativos intangíveis com vida útil indefinida, que eu não consigo definir a vida útil, que não estão em uso e que contêm goodwill, vou testar, vou fazer o teste de impairment anualmente. Aqui, somente se houver indicadores de desvalorização. Beleza aqui por enquanto? Ok? Tá? Então, quais são as situações previstas? Valor contábil menor que o valor recuperável, nada faço. Inclusive é isso que eu quero, né? Comprei mobilizado por 100, vai me gerar de 1 milhão de caixa. Sem problemas. Nada faço. Meu problema é, quando o valor contábil for maior do que o valor recuperável. Comprei mobilizado por 500, só vai me dar de caixa de 300. Que história é essa? Então eu preciso ajustar esse ativo de 500 para 300. Ou seja, estou reduzindo o seu valor contábil ao valor recuperável. Consegue perceber isso? Ok? Então, exemplo aqui, ó. Valor contábil de um ativo, 100 mil reais. Se eu fosse vender esse cara hoje, líquido receberia 60 mil. Se eu usasse ele, geraria 95 mil reais de caixa. Então, o valor recuperável é o maior valor entre o valor justo líquido de vendas e o valor em uso. Qual é o maior valor ali? 95. Então, 95 é o valor recuperável. Ok para vocês? Só que esse valor recuperável, ele é menor do que o valor contábil. Ou seja, o valor contábil é maior do que o valor recuperável. Então, eu vou ter que reconhecer uma perda. De quanto? De 5 mil. E essa perda vai para resultado, isso é uma despesa. E aqui eu tenho uma conta redutora do ativo, que funciona de forma parecida com a depreciação. Ok para vocês? Quando eu reconheço uma depreciação, não tem uma despesa com depreciação em conta redutora? Aqui é a mesma coisa. Até aí, ok? Querem copiar aí? Essa perda vai para o balanço? Vai para o DRE? DRE e aqui balanço. Como redutora, né? Lembra quando a Petrobras deu um prejuízo bilionário em 2014? Foi o ano inclusive, da Lava Jato. Deu um prejuízo de 25 ou 24 bilhões de reais.
6 bilhões de reais foram de corrupção, que eles reconheceram na DRE. 44 bilhões de reais foi disso aqui, ó, de impairment. Por quê? Porque de tantos contratos superfaturados, os valores contábeis dos ativos imobilizados estavam inchados. E lá no Rio de Janeiro tinha um complexo petroquímico chamado de Comperj, e em Pernambuco tinha a refinaria Abreu e Lima também, que nunca tinha gerado um centavo de caixa, mas estavam superfaturados. Então, ao comparar o valor contábil com o seu valor de recuperação, cara, o valor contábil estava muito maior. Então, reconheceu direto no resultado daquele ano 44 bilhões de reais. Bizarro, né? Bizarro, né? Assim, essa perda pode ser revertida. Esse é papo para amanhã. Tá? Eu estou olhando a hora aqui. Já que são 9 horas ainda, né? A perda ela é constituída, mas ela pode ser revertida quando esses indicadores não mais existirem. Ou forem amenizados, pelo menos, né? Então, a gente vai falar de reversão daqui a pouquinho. Ou amanhã, não sei. Assim, não estou preocupado em correr com isso aqui também, não. Vocês querem copiar? Copiem aí, por gentileza. Assim, eu sei que vocês gostam de foto, né? Foto é mais prático, né? Mas o que vocês puderem copiar é melhor, porque isso já vai... Não, eu sei, porque... Não, estou falando isso porque eu fazia muito isso no mestrado. Aí o professor falou, cara, eu entendo que vocês querem copiar, mas tirar foto, mas o que for possível, tenta copiar. Que é uma forma que vocês têm de fixar a matéria. Oi? Goodwill? O Goodwill, na verdade, é um ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. A gente vai entrar nele com mais propriedade no sábado, tá? Que é o CPC 15, que trata de combinação de negócios. Esse sabadão promete, né? Então, vamos... Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. Cara, quando eu fui fazer a prova, quando eu estava dando aula para a Polícia Federal, tinha uns alunos que eram tarados com Goodwill. Tinha uns caras que entravam no chat com o perfil de Goodwill. Ficar doente, né? Ficar doente, né? Porque o Goodwill ele já foi questão de prova da Polícia Federal em alguns anos, né? Aí eu falei, poxa, como já foi, eu vou falar, né? Aí o pessoal, e Goodwill, pessoal, quando você vai falar com o Goodwill? Eu falei, cara, vai pra frente, não sei o que lá. Aí dava aula, pô, tu não falou de Goodwill hoje, professor? Eu falei, pô, meu irmão, tá de sacanagem, cara. Aí o cara, às vezes assistia aula ao vivo, a gente interagia ao vivo, Goodwill lá, o perfil do cara. Eu falei, pô, o cara é doente, né, cara? Eu falei, tá de sacanagem. Não, você faz é mais avançado. E embora as questões da Polícia Federal saltaram de nível, né? Saltaram de nível. Tem gente que brinca, pô, a prova da Polícia Federal agora passa a prova de auditor e tal, não sei o quê, né? Assim, dá para fazer também, dá para brincar lá com as questões, né? Mas as provas de auditor, você faz o nível maior, Porque, assim, vão ter questões lá na prova da Polícia Federal que fala de... Não, de ativo e passivo. Ah, qual o total de ativo e total de passivo? Cara, isso não cai. Isso não cai. Né? Mas tem as questões um pouco mais elevadas, né? Mas, assim, o nível é bem maior, né? Vem forte, hein? É isso. É isso. Justo. Mas é isso. Fui garoto. Dessa vez não foi pra Chapada, professor? Cara, não tô tendo tempo nem de almoçar essa semana, cara. Dessa vez. Oi?
Não, eu não tenho tempo para passar mais não, cara. Tentar não. Não, ontem uma colega minha, ela foi fazer o exame, né? Aí eu falei assim, olha, você não está com Covid, você está com síndrome do medo. Ela tava começando a sentir um monte de coisa, dor de cabeça, e eu falei, você não tá. E ela saiu do meu lado, eu falei, você não tá. Daí ela, você é louca, minha filha, eu conheço quando a pessoa tá com síndrome do medo. Não existe. Eu que E não é achei, negativo. eu não achei que eu tava com nada. Lá fui eu na farmácia. Positivo. Lá no meu serviço colocaram pra almoçar no cantinho. Eu fiquei sabendo, você tá comendo lá hoje, você tá com Covid. Você tá, né? Mas eles mandaram trabalhar com Covid. Não, eu tava mal, tava com gripe, tava assim mesmo. E ali já tinha dois no caso. Aí, na hora, não, você tá com Covid. Não, mas a ideia era fazer o Aí teste, mandou né? todo mundo fazer teste, tá aí, o meu deu negativo, fizeram que não tava tão ruim, E o seu deu quanto? O meu, ai, faz um tempo, já por isso que eu faltei umas 2 semanas. eu fui Eu tava com saber. Covid. E eu até hoje, né, porque desde quando começou essa pandemia, eu nunca sei quanto eu tive. Tem gente que tem e não vai acontecer nada. Não, eu fiz isso umas 2 aulas dele de TI. Aí depois eu já positivei. Foi na semana que eu comecei a ficar ruim também. Aí será que a gente pegou de Eu um? voltei, quando eu voltei, foi 2 semanas só. Não, e o meu deu positivo, meu marido tava com gripe, fez o teste e deu negativo. Então, foi igualzinho o meu caso lá no serviço. Eu tava com gripe e deu negativo. As meninas que não estavam tão ruim, deu positivo. Eu achei até que eu tinha pegado dele, porque ele lá no trabalho dele tava 10 pessoas da sala dele, tudo com Covid. E aí, Por ordem dessa bagunça. Pode fechar o setor, né? Tem que rever. e o pior daí, eu passei pro meu chefe, pro meu colega de trabalho. Cara. Nossa, que vergonha. Bom, mas voltando aqui, vocês entenderam num primeiro momento a essência? A gente vai começar a detalhar algumas coisas aqui. Não posso ter um ativo contabilizado por um valor superior ao seu valor de recuperação. Ok? No caso de imobilizado de intangível, como é que é o valor de recuperação? Ou por venda ou por uso. Dos dois, o maior. Ao achar esse maior valor, comparo com o valor que está contabilizado naquele momento. Então, dos dois, o menor, porque eu não posso ter um valor contábil superior ao valor de recuperação. Até aí, tudo bem para vocês? Agora, algo importante. Considerando que este ativo, que tinha um valor contábil de R$100 mil e sofreu uma perda por impairment de 5 mil, qual seria o seu novo valor contábil? Ó, eu tinha um valor contábil de 100, reconheci a perda de 5. Qual o valor contábil desse cara agora? 95, né? Então, ou seja, no balanço, eu ia ter esse ativo, né, já depreciado, né, por 100 mil, menos a perda de 5. Então, seu valor final seria de 95. Agora, algo muito importante. Algo muito importante. Como o valor contábil era de 100, a depreciação que era feita nele era com base em 100, ok? Quando eu reconheço a perda, a depreciação passa a ser com base em 95. Logo, a depreciação precisa ser alterada também. Olha o trabalho que isso dá na prática. Ou seja, na prática, isso dá um trabalho do cacete, porque eu vou ter que revisar a depreciação também. Consegue perceber isso? Tá? Então, por exemplo, as grandes empresas têm o seu setor de imobilizado próprio lá, trabalham só com isso, porque senão não dá conta. Né? A depreciação, a impairment, aí depois reverte o impairment, aí volta para a depreciação de novo e por aí vai. É uma maluquice, é maluquice. Mas eu preciso gerar essa informação porque ela é fidedigna, eu preciso mostrar para os usuários da informação contábil a capacidade de geração de caixa daquele ativo, senão eu estou incorrendo em falta de transparência. Ok para vocês? Tá? Então a gente vai falar agora um pouquinho aqui desses três caras, valor contábil,
valor justo líquido de vendas e valor em uso. Sei não, eu quero começar a estudar, hein? O quê? Nossa aula de vai até o dia 18. Então eu entendi. Não, e diz que vai até em março. Qual que dia que vai as gravações das aulas? Dia 34. Eu não assisti estatística. Eu não vi estatística de mim. Não, gente, eu não fitei. Eu não fitei. É mais uma coisa que eu não vi também. Penal também não vi. Eu não vi matemática financeira. Mas eu acho que eles vão continuar online, né? Ah, mas só tem um. Podemos continuar junto com você. Aqui? Eu sou da segunda turma. Não, que vem é só Marlene. Então é, eu sou segunda turma. Décima. Ah, comecei em 3. Aí, ó, Só ela e Marlene que vem. Aí eu vou colocar o celular naquela linha. então podia deixar a gente Cada vez que diminuir a quantidade de alunos, trocando a gente mais. Só pra dar volume. Eu acho que vai abrir outra turma, cara. Eu acho. Ele falou, professor? Oi? Não, não, ele comentou que deve abrir. Assim, ó, talvez com o edital aberto, né? Porque aí já pega a galera já sabendo que a prova está prestes a acontecer, né? Aí vai ser intensivão, né? Aí a gente vai falar até javanês aí, né? Para poder entender, né? Né? Não, isso é tipo de Saber o salário. Meu salário lá de 17 mil, o cara vai ficar doido. Ai, que frio hoje aqui, Bruno. Daqui a
Não, ele comentou, na verdade, que ele, é bem provável que ele abra assim que sair o edital. Assim, não entrou muito em detalhes, não, entendeu? Porque aí não tem jeito, né? Abriu o edital, aí não tem jeito. Aí o pessoal que nem estava pensando no concurso vai querer fazer. Né? Por isso que eu sempre falo para fazer o extensivo, que o extensivo... Em algum momento eu falei, até brinquei com você, ó, não fica desanimado não, que eu sei que tem época que fica mais desanimado, mas assim, pô, vocês estão fazendo o extensivo, né? Vamos pensar assim, né? Já é muita informação, né? Pô, imagina o cara pro intensivo. Eu acho que nós tínhamos que ser mais aulas, para não ser tão corrido. Sim, é assim, dependendo do peso das aulas, da disciplina, né, no caso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui? Eu vou falar sobre ele aqui. Valor presente do fluxo de caixa da venda final. Só para poupar aí quadro. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Eu comentei então com vocês que, na verdade, eu comparo o valor contábil com o valor recuperável, dos dois o menor. E o valor contábil, ele é o custo de aquisição daquele ativo menos a sua depreciação acumulada. Beleza? Então, o valor contábil já líquido de depreciação. O valor justo líquido de venda é o valor justo, ou seja, o preço pelo qual eu vendo aquele imobilizado, menos as despesas de venda. Despesas essas que são diretamente relacionadas à venda daquele item, né? Então, ou seja, se tiver uma comissão, um tributo sobre venda, né? Um gasto com remoção, com frete, né? Tudo isso vai ser despesas de venda. E o valor em uso, que é o mais difícil, aí no material de vocês a gente mostra isso, né? É o valor presente dos fluxos de caixa pelo uso desse imobilizado. Se eu conseguir vender esse imobilizado no final da sua vida útil, eu ainda consigo achar o valor presente do fluxo de caixa da venda no final da vida útil. Ué, mas calma aí, professor. Você está falando que aqui é o valor de venda e aqui é o valor de venda. Aqui é o valor de venda hoje. Hoje. Aqui é o valor de venda no final da sua vida útil. Ok para vocês? Então, são duas informações diferentes aqui. Tá? Então, exemplo. Vamos imaginar que eu tenha comprado um imobilizado no dia 1º de janeiro de X1 por 100 mil reais. Esse imobilizado vai depreciar 10% ao ano. Seu valor residual é de 20 mil reais. O que é valor residual mesmo, hein? Valor aqui é o valor que eu espero vender aquele ativo no final da sua vida útil. Então, ele é retirado para fins de cálculo de depreciação, certo? Beleza? Então, em 31/12 de X4, ou seja, 4 anos completos, né, eu tenho o valor justo de venda daquele ativo, despesa de venda de 10 mil, o valor em uso de 65 mil. Faço uma perda? Vou ter que calcular o valor contábil, o valor justo e o valor uso eu já tenho. Então, ou seja, como é que eu achar o valor contábil aqui? Então, vamos lá. Ou seja, qual será a base de cálculo da depreciação? 80 mil reais. Todos concordam? Então, 100 mil menos 20 aqui. Então, base de cálculo, 80. Então, eu vou pegar a depreciação ano, que vai ser o quê? 80 mil dividido por 10 anos, né? Porque eu vou depreciar 10% ao ano. Então, eu vou aqui, ó, depreciar por 10. Então, vai dar o quê? 8 mil reais por ano. De início de X1 até final de X4, tem quantos anos aí completos? 4, né? Então, a depreciação acumulada, 8 mil vezes 4, no valor de 32. Todos concordam aí? Agora, algo que vocês não podem errar, hein? Qual seria o valor contábil líquido agora desse imobilizado? Ou seja, 100 menos 32. Eu não posso pegar os 80 menos 32. E a maioria faz isso. Porque os 80 é só a base de cálculo para depreciação, né? Ou seja, o custo foi 100. Então, ou seja, o valor contábil líquido, valor contábil líquido
vai ser de 100 mil reais menos 32. Que vai dar quanto? 68. Todos concordam até aqui? Então, esse cara aqui, 68 mil reais. Valor justo de venda, 70 mil. Despesa de venda, 10 mil reais. Então, qual será o valor justo líquido de venda? Venderia por 70, incorreria em gastos para vender de 10, então seria 60 mil, né? Então, 70 menos 10, 60 mil reais. E o valor em uso é de quanto? 65. Pergunta que não quer calar. Qual é o valor recuperável desse imobilizado? Ou seja, é o maior valor entre o valor justo líquido de vendas e o valor em uso. Então, o valor recuperável é de 65, que ele é o maior. Todos concordam com isso? Beleza? Só que esse valor recuperável ainda está menor do que o valor contábil líquido, né? Então, ou seja, o meu valor contábil está superior ao potencial de gerar caixa. Reconheço perda aqui? Sim. De quanto? 3 mil reais. Tudo bem para vocês? Essa é a lógica do impairment. Sem sofisticar muito, obviamente, mas é a essência do impairment. Tá? Então, reconheço uma perda. Mas faz sentido. Oi? Tem lógica. Não, com certeza tem. Perda aqui de 3 mil reais. Olha agora que interessante. Vou só evoluir um pouquinho para vocês visualizarem. Então, o meu valor contábil líquido, após a perda, vai ser de quanto? Eu já reconheci a perda de 3, beleza. Qual vai ser o meu novo valor contábil líquido agora? Então, se eu for olhar o balanço patrimonial, eu vou ter lá o custo, que me custou 100, menos a depreciação acumulada, que foi de 32, menos a perda, que foi de 3. Todos concordam com isso? Então, o meu valor contábil líquido passa a ser 65, que é justamente o valor recuperável. Aí pergunta que não quer calar. Supondo que a vida útil econômica desse imobilizado continuará pelos próximos 6 anos, qual seria o novo valor de depreciação? Não, eu digo a depreciação anual agora. Qual seria o valor de depreciação? Vai ser usar a base de cálculo 65 menos 20? Como é que você vai fazer isso? Tem que mudar uns parâmetros. Então, considerando que eu não tenho mais valor residual, supondo, hipoteticamente, que eu não tenho mais valor residual. Ou seja, eu vou pegar o meu 65 e dividir por 6 anos restantes. Ok para vocês? Se houvesse valor residual, eu pegaria 65 menos 20, se fosse o caso, né? Mantendo os 20, né? Daria 45. 45 dividido por 6 daria lá um valor diferente. Ok para vocês? Tá? Então, essa é a lógica do impairment. Beleza aqui? Assim, aí tem questão para todos os níveis aqui. Tá? Tem questão para todos os níveis. Querem copiar? Dê uma copiadinha nesse cara aí. Oi? Essa é boa, né? Você não tem vontade de fazer concurso fiscal, não? Oi? Você não tem vontade de fazer concurso fiscal? Não é nem que eu não tenha vontade. É que, cara, hoje para eu parar para estudar
Ah, de direito, principalmente, cara, eu tenho um problema sério com direito. Né? E o direito também tem um peso muito grande, né? E TI também, cara. TI é coisa do demo, cara. Pô, o pessoal acha que contabilidade é difícil, eu acho TI uma coisa de louco, cara. Porque o problema da TI, ou da informática de maneira geral, é porque, assim, tem banco de dados, tem rede, né? Tem programação. Então, são disciplinas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, né? E que nem sempre eu consigo achar o mesmo professor. O cara normalmente ou é especialista em rede, ou é banco de dados. Principalmente você vai ter um professor que seja muito bom em tudo. Né? Então você acaba tendo essa dificuldade, né, em encontrar tantos professores diferentes, bons. Né? Então, assim, o meu problema é mais esse viés do direito e da informática, né, para eu poder voltar a estudar. Estudo no Ministério Público. Que já foi direito pra caramba na veia já. Por exemplo, a Receita Federal talvez saia esse ano, né? Talvez, né? Que é concursão. Aí é direito... Receita Federal. Oi? Como assim? É. Enfim. Mas... Aí na Receita Federal tem direito a aduaneiro, né? É. Ia fazer propaganda, pô. Você faz um concurso de bolsas. Não, nem de pagar, mas desde que seja uma coisa que presta. Ó, mesmo sem a gente totalizar todos os temas desse carinha aqui, só pelo que a gente falou, a gente consegue fazer todas as questões. Tá? Então, vamos lá. Que aí, conforme for o restante, eu deixo para depois. Vamos focar nas questões que aí fica melhor. Né? Porque, assim, o que eu vou dar depois é plus. Então, assim, nem sempre cai, mas eu prefiro pegar pelo excesso sempre. A essência é isso aqui. Tá? Tenta fazer a questão 7, por favor. Questão de olhômetro mesmo, tá? Nem precisa fazer muito cálculo, não. Quer dizer que tá fresquinho Cuiabá, né? Que situação. Eu tô adorando. Ó. Na minha casa, né? Olha aqui, como você já tá. Eu gosto de todos. Gosto de calor, né? Seco. Desculpa. PC não. Ela gosta, né? Ah, tava na ponta da língua, né, Nayara? Acho que é certo. Não, não é valorização. Contabilista. Tá certo. Então, só no olhômetro aí, vocês marcariam certo ou errado? Isso aqui não exige muito cálculo, não. Então vamos lá. Valor e uso do imobilizado de quanto? Vou botar aqui, ó. Ó, vou botar aqui, ó. Valor em uso, 2 milhões. Valor líquido de venda, 1 milhão e
700 mil. Dos dois, o maior. Então, o valor recuperável é de quanto? De 2 milhões. Qual é o valor contábil líquido? 1,5. Eu vou fazer um lançamento contábil para reduzir o valor recuperável? Não preciso. Certo? Porque o valor recuperável é maior que o valor contábil. Na verdade, eu quero que seja assim, né? Porque é como se eu comprasse um imobilizado por 1,5 milhão e a capacidade dele gerar caixa de 2 milhões. É isso que eu quero. Não é isso? Eu espero que ele gere mais caixa do que eu comprei, né? Então não faço nada aqui. Então a questão está errada. Ok para vocês? Beleza? Então questão certa e errada aqui. Questão 8. Sabe-se que o valor recuperável de uma... daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a gente pula essa. Assim, embora esteja fácil, eu vou pular essa aqui. Vamos para 9. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, ao avaliar se há indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, uma entidade deve considerar algumas indicações. Com relação a essas indicações, analise as afirmativas a seguir. Há indicações de que o valor do ativo tenha diminuído significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo do seu uso normal. Para vocês, esse indicador é interno ou externo? Ele é externo, né? Que trata do valor de mercado do ativo, ok? Beleza? Então, indicador externo aqui. 2. Ocorreram durante o período mudanças significativas com efeito adverso, né? Sobre a entidade, ocorrerão em futuro próximo no ambiente tecnológico, mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Externo também, né? 3. Há evidências provenientes de relatórios realizados pela área de controladoria que indicam que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior do que o esperado. Esse é interno, é relatório, né, gerencial, né? Então, assinale a opção que indica apenas as fontes externas de informação. Então, afirmativas 1 e 2, certo? Você faz Espírito Santo, tá? Cara, essa você faz inscrição assim. Oi? Babado? Essa era 9. A gente pulou. Essa aqui, eu vou pedir para vocês fazerem um cálculozinho rápido também. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. É bem parecido com a primeira que vocês fizeram, só que aí envolve um cálculo só adicional. Que é o da depreciação. Deixa eu limpar o celular aqui que está imundo aqui.
Oi? A ou B? Marcou A? E você? E em qual? Minhas contas eu letra A. E aí, deu quanto? Letra A mesmo. Então vamos olhar aqui, ó. Comprei por quanto aqui o cara? 250, né? O valor residual é de 10%, né? Então, 25 mil, concordam? Então, 250 mil menos 25 mil. Então, o valor depreciável, 225. Então, esse cara aqui, comprei por 250. Valor residual de 25 mil. São 10 anos também ali, são, né? São 10 anos, né? Beleza. Então, depreciação ano, 225 mil dividido por 10. Todos concordam? Então, depreciação, 22.500 por ano. Certo? Quantos anos passaram aí? 5, né? Então, ou seja, 22.500. Perdão aqui. Vezes, desculpa. Obrigado. 22.500 vezes 5 vai dar justamente a metade de 225, né? Então dá o quê? 102.500, né? Beleza. Aí eu não posso pegar o 225 e diminuir de 102.500, né? Esse que acaba acontecendo na maioria. Vou pegar o valor que é o custo, né? De 250 e diminuir de 112.500. Então vai dar aqui 137, né? E 500. Todos concordam aqui, gente, com os cálculos? Beleza aqui. O valor justo líquido de vendas está em quanto ali que ele fala? O valor justo líquido de vendas é 135, né? 135 mil. E o valor em uso? 125. Então, ou seja, o valor recuperável é o maior valor entre a venda e o uso. No caso aqui foi a venda, né? Então aqui o valor recuperável de 135. Todos concordam? Beleza? Mas ainda assim, menor do que o valor contábil de 137.500. 137.500 é o valor contábil, 135 é o valor recuperável. Então a perda de quanto? R$ 2.500. É ter paciência para ler e fazer. Porque eu sei que às vezes o texto é longo, né? Ah, meu Deus, o texto é longo. Mas é ter paciência para ler. Eu costumo dizer o seguinte, invista tempo na leitura, né? Porque aí a probabilidade de você fazer uma vez só é maior. Quando você não investe tempo na leitura, que ele é rápido, aí você vai ficar tentando fazer várias vezes porque você não entendeu muito o texto, né? Então invista um tempo na leitura. Tudo bem aqui? Então aqui letra A, sem dúvida alguma? Show de bola? Beleza? Maravilha. Aí, ó.
Bom, que elas têm? Faltam 15? Dá para brincar um pouquinho aqui ainda. Vamos falar agora de unidade geradora de caixa, também conhecida como UGC. Bom, um assunto que, assim, na prática, é um assunto que traz maior dificuldade para as empresas na hora de aplicar o CPC, é quando eu tenho aqui uma unidade geradora de caixa. Tá? O que é uma unidade geradora de caixa? É o menor conjunto de ativos que geram caixa, independentemente da geração de caixa de outros ativos. Qual é a lógica desse conceito? Quando eu olho para essa sala, vamos pensar essa sala aqui. Vocês concordam que essa sala é uma unidade geradora de caixa para o LAC? Né? Ou seja, eu tenho a possibilidade de identificar individualmente cada ativo desse, os seus valores de venda individualmente, mas por uso eu não consigo identificar. Eu não consigo falar para o Luiz qual é a capacidade de gerar caixa pelo uso dessa cadeira só. Ou da cadeira que você está sentada, ou da cadeira que você está sentada. Eu não consigo. Por quê? Porque eu preciso ter um conjunto de ativos, ar-condicionado, notebook, data show, televisão, as cadeiras, para gerar uma sala que gera caixa para o LAC. Consegue perceber isso? Tá? Então, por que eu estou falando isso? Em grandes empresas, né, normalmente elas não conseguem calcular o valor em uso de um ativo individual. Vamos pensar a Petrobras. Porra, para ela chegar no produto final dela, ou no serviço final, que é de refino, ou de extração de petróleo, são tantos ativos que são utilizados que eu não consigo individualmente, um ativo específico, chegar no produto final. Eu tenho vários ativos, então eu somo todos os ativos e eu chego a uma unidade geradora de caixa. Consegue visualizar isso? Tá? Então, ou seja, eu posso falar de unidades de negócios, eu posso estar falando de linhas de produtos, posso estar falando de filiais, né? Ou seja, eu posso estar falando o seguinte, ó, vamos imaginar uma grande rede de faculdade, né? A Estácio de Sá, por exemplo, tem vários campos, né? Eu posso falar que
tal unidade de negócio é uma unidade geradora de caixa. Aqui tem, em Cuiabá, Estácio? Tem, né? Então, ou seja, eu posso falar que a de Cuiabá é uma geradora de caixa. O do Rio de Janeiro, ou as do Rio de Janeiro, né, são outras geradoras de caixa, e por aí vai. Por quê? Porque talvez me faltem parâmetros para fazer o cálculo individualmente. Porque são muitos ativos que geram caixa, né, ao mesmo tempo ali. Tá? Então, qual é a lógica? Eu posso reconhecer impairment de uma unidade geradora de caixa? Claro que posso, contanto que eu tenha os ativos identificados dessa unidade geradora de caixa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma unidade geradora de caixa que tenha 3 ativos. Ativo A, valor contábil de 50, ativo B de 40, ativo C de 10. Então, o valor contábil dessa unidade geradora de caixa é de R$100 mil. Considerando que essa unidade geradora de caixa, na hora de gerar caixa, o máximo que ela gera é de R$80 mil, a perda que eu vou ter que reconhecer é de 20, não é isso? Tá, mas como eu vou reconhecer os 20 se eu tenho 3 ativos aqui? Ou seja, eu tenho que analisar o percentual de participação de cada ativo em relação ao seu total. Então, por exemplo, 100 mil representa 100%, certo? 50 mil representa 50%. 40 mil, 40%. 10 mil, 10%. Então, esta perda aqui vai ser alocada nesses percentuais. Ok para vocês? Então, ou seja, 50% de 20 vai dar quanto? 10. 40% de 20, 8. 10% de 20 vai dar 2. Então, meus novos valores contábeis, né? Então, a perda vai ser reconhecida para cada ativo individual. Ok para vocês? Então, o valor contábil final vai ser aqui 40, aqui 32 e aqui R$8 mil. Então, aqui, hora eu tenho aqui os R$80 mil. Tudo bem para vocês? Maravilha? Tá? Agora, eu posso estar forçando a barra aqui, tá? Mas eu prefiro pecar por excesso. Existe a possibilidade de ter 2 ativos aqui e um goodwill alocado numa unidade geradora de caixa. Tá? Quando isso acontece, o que a norma fala? Vamos botar aqui, ó. Unidade geradora de caixa 2. Vamos pensar aqui, ó. O ativo A com 120, o ativo B com 80, e aqui tem um goodwill de, vou botar 40 aqui, de 40 mil. Então, o valor total desse ativo, R$240 mil. Considerando que o valor recuperável dessa unidade geradora de caixa é de 160, reconheço uma perda de 80. Bom, quando tem um goodwill alocado a uma unidade geradora de caixa, lembrando que o goodwill, a gente vai explicar isso de forma ainda mais detalhada, mas é um ágio que eu paguei por expectativa de rentabilidade futura. Então ele não está atrelado a nenhum ativo da empresa, ele está atrelado à empresa como um todo, ok para vocês? É a capacidade da empresa de gerar caixa. Então, ele não está atrelado em nenhum ativo, ele está atrelado à empresa. Então, qual é a lógica aqui? Se eu perco a capacidade de gerar caixa, esse goodwill aqui não faz mais sentido. Vocês concordam? Se o goodwill é o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, eu estou pagando a mais por um ativo que vai gerar mais caixa ainda do que atualmente gera. Se ele perde a capacidade de gerar caixa, porque o valor total dessa unidade geradora de caixa é de 240 e o valor recuperável é de 160. Então, eu tenho que fazer uma perda de quanto? De 80. Então, a norma faz o seguinte, ó, se tiver goodwill, o primeiro item a ser retirado é quem? É o goodwill. Consegue perceber isso? Aí, ao retirar o goodwill, aí eu faço proporcional aos ativos que ficaram. Então, por exemplo, o valor recuperável de 160, o valor contábil de 240, perda de quanto? De 80. Dos 80, retiro os 40 de goodwill. Ok para vocês? Então, vão faltar, reconhecer agora, mais 40. Esses 40 agora, proporcionais aos valores que ficaram dos ativos. Então, ou seja, 120 com mais 80 dá 200, né? Então, aqui dá 60% de 200
e aqui dá 40% de 200. Ok para vocês? Então, dessa perda de 40, 60% de 40 vai para o A, então vai ser 24 mil, né? E 40% de 40 vai para B, 16. Então, 120 menos 24 vai dar 96, e 80 menos 16 vai dar 64 aqui. Tá certo, né? 160 por 40, 24. 40, 120. Oi? Tá certo, né? 160, né? Tá certinho aqui. Então, ou seja, ficar atento. Se não tiver goodwill, eu faço a alocação somente pelos valores proporcionais daquele ativo em relação à unidade de dor de caixa. Se eu tiver goodwill, elimino o goodwill. Ao eliminar o goodwill, depois eu faço proporcional com os ativos que ficaram. Esse cara aqui, eu ainda não vi cair em prova, mas o primeiro já. Pô, mas eu para falar do... Não, aí é cervejada. Cervejada que vocês vão pagar para mim. De goodwill. Chamar de good... Chamar de goodwillzinho. Meu goodwillzinho. Mas entenderam aqui a lógica dessa perda aqui? Ok? Cara, esse assunto aqui, ele tem tanta coisa, mas a gente tentou aí... Falta só falar de reversão, mas amanhã eu falo de reversão. Então, dá para fazer tranquilo essa questão aqui, 8 aqui, ó. Sabe-se que o valor recuperável de uma unidade geradora de caixa é o maior valor entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. Nesse sentido, assinale a opção que apresenta uma possível unidade geradora de caixa no caso de se determinar o montante recuperável. Questão facílima essa. Facílima. Não, vocês vão entender que é fácil. A unidade geradora de caixa se refere a quem? Ativos. Ativos. A norma se refere a quê? A ativos. Valor recuperável de ativos. Então, ó, empréstimo, passivo, financiamento, passivo, capital social, patrimônio líquido, receita, veículo é um único ativo. Então só pode ser letra E. Entendeu? Oi? Não, a questão é a seguinte, ó, a norma ela trata de ativos. Redução, valor recuperável de ativos. É o único ativo que tem ali, né? Então, com certeza, é o único item que seria, né, aplicável à norma. Ok para vocês? Beleza? Bom, eu considero por hoje encerrado aqui. Tá? Eu até achei que avancei bem aí no impairment, achei que eu fosse demorar mais aqui. Né? Mas a essência desse assunto, ok para vocês? Tá? Aí amanhã eu volto com ele rapidinho e faço a reversão, aí a gente continua. Tá? Amanhã a gente tem assuntos interessantes para falar também, né? Ó, amanhã a gente vai trazer de assunto arrendamentos, tá? Contratos de arrendamentos, receita de contrato com cliente, instrumentos financeiros. Ressalto que são 3 termos, são 3 assuntos pesados, tá? Mas assim, a gente vai tentar sempre melhorar aqui a situação de vocês. Assim, é pesado porque se vocês forem ler o CPC, é horrível de ler aquilo. Né? A gente vai trazer sempre uma forma mais agradável aí de passar isso para vocês. Mas são 3 normas, são 3 CPCs que foram revisadas recentemente. Inclusive a de receita é nova. Né? A forma nova de reconhecer receitas. Legal? Bacana? Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Não me abandonem não, mas já é quinta já, hein? Por favor, tá? Só domingo, só domingo. Valeu, gente. Vamos com Deus.